Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia do desenvolvimento do nosso super ano bíblico e vamos direto ao ponto em nome de Jesus. O texto selecionado de todo o conteúdo do estudo de hoje, Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, onde temos a narrativa da história de Ananias e Safira. Ei, essa história é impressionante. O contexto em que ela está inserido é um contexto onde a igreja cristã primitiva dos apóstolos está em franco desenvolvimento. E para que se desenvolva com a capacidade com que ela está se desenvolvendo, há um desprender-se completo, absoluto por parte de todos os participantes. Estão abrindo mão do próprio bem-estar, cada um abrindo mão do seu próprio bem-estar e pensando no bem-estar do outro. O que é bom para mim, eu quero que seja bom para o meu irmão também. As pessoas vendem as coisas, dividem os alimentos, dividem as roupas e estamos verificando que ninguém tem necessidade de nada porque há uma preocupação genuína com o estado em que encontra-se o meu próximo. Isso é o pleno exercício do amor, é o amor na prática, ou seja, não simplesmente dizer que ama, mas está disposto a abrir mão de alguma coisa para que o outro esteja bem. É o pleno senso do bem comum, ou seja, eu não quero bem só para mim mesmo, eu quero bem para aquele que me cerca. Se eu tenho direito a estar bem, eu quero que o outro tenha também. O que é bom para mim, eu quero que seja bom para outra pessoa. O que está sendo colocado de lado é a palavrinha mágica do pecado, que é o egoísmo. Abandonando o egoísmo, estamos nutrindo o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que anulou a si mesmo para beneficiar o outro. A igreja cristã primitiva está explodindo em crescimento porque há este tipo de sentimento, o sentimento de imaginar que o estado do outro pode ser não legal e, consequentemente, eu não posso ficar satisfeito ao saber que o meu irmão passa por necessidades. E, consequentemente, a igreja, nesta direção, supre a necessidade do outro e assim alcança a plenitude do amor e, obviamente, do crescimento e da bênção de Deus. Quando deixamos de focar sempre no nosso próprio umbigo e deixamos o Espírito Santo agir, nos levando a pensar na experiência que o outro ao nosso redor está tendo, a fim de proporcionar para este um bem-estar, estamos sendo agentes de Deus para a propagação do Evangelho na prática. Porque é muito fácil falar que ama o irmão, mas vendo a necessidade dele não faz coisa alguma. Todavia, a igreja cristã primitiva não é a igreja que simplesmente fala, é a igreja que faz. Ei, que eu e você sejamos essa igreja que não simplesmente fala, mas a igreja que faz pelo poder de Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Agora, vendo todo este movimento, Ananias e Safira se comprometeram em também fazer a sua parte. Afinal de contas, já que o senso do bem comum era algo predominante, eles se submeteram a este tipo de comportamento e prometeram para todos que também iriam dar sua contribuição e venderam uma propriedade e, ao invés de empenharem e cumprirem a palavra, uma vez que eles prometeram e não foram obrigados a fazer isso, prometeram de livre e espontânea vontade, agora estavam arrependidos daquilo que disseram e queriam voltar atrás e, consequentemente, ao invés de se posicionarem, inclusive de maneira sincera, olha, a gente pensou bem e tal, não sei o que, não, resolveram mentir. A mentira nunca é o melhor caminho. Se alguma coisa mudou no plano original, coloca as cartas na mesa, conversa, explica, fala a respeito do sentimento predominante no coração no presente momento, porque afinal de contas, uma conversa franca é capaz de ajudar a resolver qualquer problema. E eles quiseram enganar não simplesmente os apóstolos ou a igreja em franco desenvolvimento, eles quiseram enganar o próprio Deus, como se isso fosse possível. Resultado, os dois perderam a vida, mas na verdade já estavam mortos, porque não há vida para aquele que vive na mentira. E note,
O que acontece aqui é um elemento de aprendizado colocado de maneira, inclusive, drástica, todavia marcante para uma igreja que precisava cortar o mal pela raiz. E em seu processo embrionário era importante que começasse do jeito certo, porque o que não começa do jeito certo dificilmente vai dar certo. O que começa errado dificilmente dá certo. Se Deus permite o início ali de modo completamente errado, isso comprometeria o desenvolvimento da igreja a fim de que ela alcançasse os propósitos de Deus como tem alcançado até agora em termos de crescimento e proporção. Aquele momento era fundamental, precisava ser de modo correto, sincero, honesto. Eles não foram obrigados a prometer nada, mas já que prometeram, para que vão mentir? Seria estabelecer uma igreja cujo alicerce é a mentira? Seria adotar a mentira como um dos tijolos da construção da parede desta igreja? E Deus quis mostrar para todos que a transparência é fundamental e que não é possível esconder dele coisa alguma. É assim que a vida funciona até hoje. A história de Ananias e Safira deve nos ensinar este princípio, que a sinceridade e a transparência são são coisas fundamentais para aquele que quer andar retamente na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais transparentes, que o Senhor ajude-nos a ser cada vez mais honestos, a não ficarmos tomando nenhuma atitude precipitada, impensada, com o objetivo de aparecer, com o objetivo de mostrar para os outros que somos bons, porque senão o que acontece? Ananias e Safiras prometem alguma coisa que mais tarde se arrependem e ao invés de dizerem que a situação pesou, que não era bem assim, que isso e aquilo, e explicarem de modo franco, quiseram construir uma mentira em cima da outra e o resultado foi o colapso total. Entendendo Deus que era necessário um aprendizado para a igreja naquele momento fundamental, onde eles não podiam tomar um direcionamento equivocado, mas um direcionamento pautado em transparência e honestidade. Deus resolveu agir. Deus agiu no tempo certo para que a igreja fosse direcionada. Às vezes algumas ações de Deus são mais fortes, mas elas são muito oportunas e necessárias para a gente não fugir do trilho. Que eu e você sejamos cada vez mais transparentes, mais honestos e conscientes que não há chance nenhuma de enganarmos a Deus. E se estamos vivendo uma vida mentirosa, consequentemente, estamos enganando a nós mesmos. Pensemos nisso com muito carinho e graça e paz. Amanhã tem mais. Continuemos firmes aí no nosso propósito de ler toda a Bíblia até o final do ano.